O nosso estudo se encontra em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, nós vamos estudar a partir do versículo 35, Marcos 1. Nós estamos estudando sobre os acontecimentos antes de existir igreja, que João Batista apresentou a Jesus. Jesus chamou seus discípulos, nomeou os discípulos e curava muitas enfermidades, e ele pregava também por todos os cantos e seguia aquilo que lhe era obrigatório na época, seguir a lei de Moisés. E o Senhor Jesus cumpriu isso de uma maneira inequívoca, ou seja, você não tem dúvida, não tem nenhum equívoco disso. Ele realmente fez aquilo que deveria fazer, e só ele conseguiu cumprir essa tal da lei de Moisés. Quando a gente abre a palavra de Deus e começa a ler cada detalhe da lei de Moisés, aí eu falo assim, quer saber de uma coisa? Fica para amanhã. Não dá para cumprir a lei de Moisés. Graças ao Senhor que Ele providenciou um outro recurso para nós, que é a vinda de Jesus Cristo, a morte dele, e Ele fez uma troca. Ele disse: vocês me dão os seus pecados, eu levo até a cruz e eu morro pagando por todos os seus pecados, e vocês ficam com a minha justiça. E aí, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu achei uma troca ótima. Só que custou a vida do nosso Salvador Jesus. A vida de Jesus era ocupada. Quem aqui tem uma vida agitadinha? Tem? Tem aqui? Vocês têm uma vida agitada? Parece que o dia não comporta tanta atividade. Eu me lembro... quando eu era aluno, agora eu era jovem, né? Eu era bem jovenzinho. Aos domingos nós saímos para evangelizar as regiões. Então, as regiões que nós evangelizávamos, por todo esse canto aqui, conheceram o Evangelho através de muitas pessoas. E eu tive o privilégio de participar desses trabalhos de evangelismos. Nós saímos domingo pela manhã, umas 8 horas, 8h30 da manhã, e voltávamos a hora que desse. E muitas vezes nós voltávamos quando já estava escurecendo. Naquela época não podia, mas a gente fazia assim mesmo. A gente andava em cima das carrocerias de caminhão. Algumas vezes o seu Wilson, com seu caminhão de leite, já nos levou. Nós já fomos até naquele vão que havia entre aquelas carretas. Eu fui falar na escola uma vez, nas jamantas, e aí, o que é jamanta? Os jovens perguntaram, né? Falei, tá bom, é carreta. Mas naquele vão que há entre a carroceria e o cavalo, nós já fomos ali também. E às vezes um ou outro aparecia com carro. Essa estrada era pouco frequentada, muita gente na zona rural, e nós íamos. E às vezes nós íamos a pé, como por exemplo, algumas vezes sem carona mesmo, até Crisólia, até Peitudos. Já fomos para o caminho de Albertina, em Albertina mesmo, caminho de São Luís, e esses cantos por aí que vocês conhecem. Então foi sempre uma bênção, mesmo debaixo do sol, de chuva às vezes, chegar nas casas. Algumas casas já nos recebiam, outras casas não queriam, algumas casas nos convidavam até para tomar refeição, e nós falávamos do amor de Deus com tanta alegria, e muitas pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Era uma bênção fazer isso, mas era cansativo. Eu tinha 20 anos de idade, 21, 22, 23, e aí a gente vai envelhecendo. Aí agora
Se tem escola dominical, almoço, tem que dar um cochilo para depois dar mais uma estudada, para depois ter outra atividade, e a gente está sempre alternando agora a nossa vontade com a nossa falta de vigor físico, não é? O Senhor Jesus, ele envelheceu também. Alguns pensam, mas Jesus nunca envelhece, né? Não, Jesus nunca teve 30 anos só. De 30 ele foi para 33 anos, né? E 31, 32, 33 anos. Mas ele nasceu, como todos nós, e ele foi envelhecendo. Só que nunca se diz que alguém de 30 anos é velho. Por isso o Senhor queria usá-lo nesse vigor físico. Porque, embora o Senhor Jesus não tivesse pecado na vida dele, ele tinha as consequências de um mundo caído. Logo, ele tinha também cansaço. E foi essa uma idade muito boa para ele trabalhar, porque o trabalho de Jesus não era fácil. A vida dele era intensa. Quero te convidar para ver um dia de Jesus, tá bom? Tudo bem, é um dia que ele trabalhou bastante, tem dia que talvez ele trabalhasse menos, mas de modo geral ele trabalhava muito. Então veja um dia de Jesus. Abra, já está aberto, né, em Marcos capítulo 1. Vamos começar de manhã, porque nas sinagogas eles se reuniam de manhã. Alguém pode ler o versículo 21? Então ele começou ali, eles se reuniam, no templo eles se reuniam às 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. No sábado eles se reuniam logo cedo. Então o Senhor Jesus estava ali numa sinagoga, um lugar de reunião, talvez 8 da manhã, por aí. E o Senhor Jesus, ele conversava com as pessoas, ensinava, pregava. E naquele momento ali, enquanto ele estava ensinando, depois do ensino dele, já apareceu alguém possesso de demônio. Ele já expulsou aquele demônio. A palavra de Deus diz que a fama dele correu por todo lugar, e dali ele já foi para a casa de Simão. Na casa de Simão, então vamos imaginar que ele começou o dia dele aí 8 horas da manhã, quando chega lá perto das 11 horas da manhã, depois dele ter pregado, conversado, expulsado demônios, talvez curado algumas pessoas, ele vai para a casa do amigo dele, Simão. Lá eles, provavelmente é horário do almoço, né? E o Senhor Jesus encontra a dona da casa doente. Como é que a gente vai almoçar agora, né? A dona da casa estava doente. Ele pega na mão dela, e ela estava com muita febre. A febre some e ela fica boa. Ela não precisa daquele tempo de recuperação, que é muito comum depois que a gente tem uma febre, debilitado. E ela já levanta e começa a servir, provavelmente já preparando o almoço. Eles almoçam, e no versículo 32, almoçam, bate um papo e talvez um cochilo, não sei. Aí de tardezinha eles voltam a trabalhar. Alguém pode ler? Versículo 32. De tardezinha, caindo o sol, o Senhor Jesus volta ao trabalho. Para mim estava bom já, né? Mas ele volta ao trabalho, ele tem coisas para fazer, e ele não precisa reunir pessoas, as pessoas vêm até ele. Muitos enfermos, muitos endemoniados, gente cheia de problema, e ele poderia falar: meu dia foi cheio, já curei pessoas, já expulsei demônios, tá bom, né? Por hoje tá bom. Não, mas aquelas pessoas
se ajuntaram numa casa só, em frente à casa. Na época de Jesus, Cafarnaum tinha uma população de 1.000 pessoas, uma cidade pequenininha, né? Um vilarejo, 1.000 pessoas, mas a cidade toda ali, imagina, centenas de pessoas, de 1.000 pessoas pode contar que pelo menos 100 está doente. Por exemplo, aqui 70 pessoas, uns 7 está doente. Só 7? Não, aqui tem mais gente doente. O dirigente já falou. Ele foi um que falou. Se cada um pudesse falar onde te aflige, onde dói, qual remédio você tem que tomar, nós teríamos aqui muitas pessoas. Então, eu estou sendo assim muito generoso para dizer, numa época que tinha pouquíssima assistência médica, 1.000 pessoas, vamos dizer que o Senhor Jesus curou 100 pessoas. Para cada pessoa, 3 minutinhos de conversa e de cura, que é SUS, né? Não pode gastar muito tempo também. E aquela fila de pessoas, você pode colocar aí 3 a 4 horas Jesus no trabalho de cura com pessoas. Aí você já pode pensar que é quase 10 da noite. Que canseira! Aí o Senhor Jesus vai tirar uns dias de folga, porque Ele merece, né? Agora nós vamos ler o versículo 35. Tendo se levantado 11 da manhã, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós temos que aprender muito com o Senhor Jesus. Cada vez que você falar que sua vida é dura, o Senhor Jesus, Ele era um homem de dores, era um homem de trabalho, de responsabilidade, e era um homem que dava conta de seus compromissos. E aquele hino que nós cantamos hoje é lindo, aquele hino me dá muita paz na alma. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. É o momento de nós falarmos dos nossos cuidados para Deus. E Ele, sendo Deus, Ele falava dos cuidados dEle para com o Pai. Mesmo que Ele tenha trabalhado manhã, tarde e noite, Ele levanta de madrugada. E Ele tem já o seu período com o Senhor. E talvez pensando, quem sabe o dia hoje vai ser tranquilo, mas Ele sabe todas as coisas, Ele sabe como vai ser o dia dele de novo. E o dia dele começa com oração secretamente com Deus. Mas publicamente o dia dele já começa cedo também. Versículo 36. Procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Mas está muito cedo para procurar Jesus, mas eles procuraram. E por que eles procuraram Jesus? Bom, imagina que na noite anterior, algumas horas atrás, 1.000 pessoas ali em frente àquela casa, várias pessoas sendo curadas, e um começa a falar para o outro, meu parente também está, e espera um pouquinho que ele vai vir da outra cidade até aqui, porque Jesus vai curar. Então a vida de Jesus era muito atribulada, muito agitada, muita atividade. Versículo 37. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Eu poderia falar: mas já encontrei todo mundo ontem. Mas hoje eles querem de novo. Porque é assim, quando você tem algo para oferecer, as pessoas te procuram. Seja um bom produto, seja um bom serviço, seja uma boa amizade ou um bom conselho. As pessoas te procuram. Você sempre estará sendo requisitado. A pergunta é se você está disposto a entregar-se para outras pessoas. Me lembro um profissional que nós precisamos muito dele, profissional da saúde. Não era nem para tratar a saúde, mas era porque o meu sogro tinha falecido e o corpo ia ser trasladado para São Paulo, e a gente
precisava de um médico para dar aquelas assistências, certidão de óbito e tal. Quem disse que encontra? E aí eu fui atrás, telefone particular e tudo, alguém falou, não, depois que termina o expediente ele para. Mas algumas profissões você não pode se dar ao luxo de eu não posso. Mas outros não, outros são muito entregues. Como eu já conheci alguém numa mesma situação, não, pode deixar que eu vou lá, para que o corpo não vá até o IML, conhecemos a família, não foi envenenado, nada disso, fez o óbito na casa da pessoa. Tem pessoas que são entregues, outras pessoas já se restringem. Qual é o tipo de pessoa que você é? Quando as pessoas precisam de você, o Senhor Jesus, Ele vai dizer não. Opa, parece que eu falei tão bem de Jesus, dei exemplos negativos e positivos de profissionais, e agora quando eu falo de Jesus novamente, Ele fala não. Na verdade, Ele vai falar não, porque esse é um outro lado da questão assistencialista, a questão de assistir e ajudar pessoas. Você não consegue fazer tudo. Você precisa distribuir cargas, você precisa de outras pessoas, e aqueles que tentam fazer tudo, logo eles não vão fazer nada. E o Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, Ele respeitou os limites humanos. Ele é onipresente, como Deus, mas as pessoas não são. As pessoas cumprem horário, as pessoas cumprem espaço, tempo. E o Senhor Jesus, enquanto estava na terra, Ele respeitava esses limites. Então Ele tinha 3 anos para fazer o que Ele veio fazer. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse, quando falaram, todos te buscam, né? Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. O Senhor Jesus sabia dos limites que lhes eram impostos aqui na terra. Ele poderia falar como você, eu sou um só, porque Ele esvaziou da glória dele. Antes, Ele não precisava dizer isso, porque embora o Deus seja um só, Ele é um só em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas aqui na terra, um só. E Ele fala, agora nós vamos para outro lugar. Por que Ele fala isso? Porque aqui já deu. Cada um com uma parcela da bênção de Deus. Outros precisam ser abençoados. Ele precisa alcançar outros. Assim funciona em várias situações, inclusive na obra de Deus. Algumas pessoas já receberam demais. Algumas pessoas são gulosas demais. Algumas pessoas são egoístas demais. Algumas pessoas acham que tudo é a respeito delas. Precisa ser agora, e eu preciso novamente e outra vez. Mas o Senhor Jesus, Ele consegue administrar isso. Se as pessoas vão aceitar ou não, é outro problema. Provavelmente elas não aceitavam isso. Mas Ele sabia da responsabilidade dele. Ele tinha que ir por toda a circunvizinhança para ajudar pessoas. E Ele vai. Versículo 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, plural, nas sinagogas deles, e expelindo os demônios. Havia vários lugares de reuniões, e Jesus era itinerante, ou seja, Ele não parava no lugar, Ele ficava andando para vários lugares. Ele ensinava, ele curava e Ele expelia demônios. Meus irmãos, há muitos lugares que precisam do Evangelho. Há muitas pessoas que precisam de você. E nós precisamos nos movimentar. Eu louvo a Deus porque naquela minha juventude deu para fazer bastante coisa. Mas ainda a gente quer fazer mais. Não no mesmo ritmo,
mas a gente ainda quer trabalhar para o Senhor. E você? Você chegou o momento de ficar parado? Eu não quero, trabalhei demais já. Não, Deus quer não um pedaço de você, mas Ele quer você todo. E Ele está te dando o privilégio de estar nesse mundo fazendo várias coisas. Jesus é o nosso exemplo. Aquilo que te vier à mão, faça. Deus vai te abençoar. Você não precisa deixar do seu trabalho, do seu emprego, das suas atividades para ser uma bênção. Você pode ser uma bênção onde você estiver. É claro que nenhum patrão te paga para ler a Bíblia, tá bom? Então você não tem que ficar num balcão, numa oficina lendo a Bíblia. Não, você tem que trabalhar. Enquanto você trabalha, você pode, através da sua vida, do seu comportamento, você pode ser bênção para as pessoas. A ponto delas, no seu tempo livre, perguntarem: como eu faço para ser igual a você? Pensou que susto que você pode levar quando alguém falar isso? É porque elas não conhecem Jesus, então tem que ser você mesmo, tá? Como eu faço para ser igual a você? Aí você fala: eu vou mostrar Jesus que é melhor do que eu. Mas você precisa ter tempo, você precisa ter determinação e você precisa ter entrega para as pessoas. E foi o que Jesus fez, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Aquele homem sabia do poder de Jesus, ele só não sabia do desejo de Jesus. Jesus pode me curar, mas será que ele quer? E ele pergunta para Jesus, ou ele afirma para Jesus: se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. É quase que um pedido, não é? Versículo 41, Jesus profundamente compadecido. Aqui chama muito a atenção, porque nós, no meio das nossas atividades, a gente começa a ficar indiferente, frio e até cínico. Mas o Senhor Jesus, Ele nunca perdia esse prazer e essa empatia e compaixão pelas pessoas. Ele sentia mesmo. Ele poderia falar: estou muito cansado. Não, ele sentia a dor das pessoas. Profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Jesus só está esperando pessoas perguntarem: o Senhor quer me salvar? Ele vai dizer: quero. Mas nem todas as pessoas estão prontas, porque talvez elas não estejam na situação desse leproso. A situação de um leproso não era fácil. Não era uma doença que dava para esconder. Não era algo que dava para tomar um remedinho e dormir. Era algo repugnante, mal cheiroso, e era algo que legalmente, ou seja, debaixo da lei deles, ele não podia ficar menos do que 100 metros perto de alguém. Ele tinha que ficar 100 metros distante das pessoas. E quando vinha alguém, veja que humilhação, ele tinha que falar: leproso! Não é que ele estava xingando o outro, não. Ele estava falando: aqui tem leproso, não chega perto de mim. Então esse homem já está acostumado a um isolamento social. Esse homem já está acostumado a ser um inferior na sociedade. Por isso ele chega para Jesus de joelhos. E ele fala: se quiseres. Se o Senhor não quiser, tudo bem, eu entendo, porque ninguém quer mesmo ficar perto de mim, me ajudar. Mas se o Senhor quiser, e o Senhor Jesus disse: quero. Agora note, Jesus estendeu a mão e o tocou. Então ele estava bem próximo a ele. O Senhor Jesus não guardou a distância de 100 metros. E ele não exigiu que o homem guardasse essa distância, mas o Senhor Jesus deixou que ele viesse até ele. E o Senhor Jesus foi até ele,
tocou nele. Quem toca num leproso? Jesus. Jesus cura esse homem e o homem fica limpo. Versículo 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Então Jesus falou firme com ele: olha, eu curei você, agora tem uma coisa que eu quero dizer para você e você tem que me obedecer. Então Jesus foi bem enfático para ele. E logo que Jesus falou isso, já despediu. Lembre-se que em Marcos tem 3 palavras que aparecem muito: logo, imediatamente e no mesmo instante. Toda hora está repetindo, porque Marcos é veloz. Marcos, a narrativa dele é bem rápida. E versículo 44, e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. A ordem que Jesus deu para aquele leproso. Jesus não pegava dinheiro de ninguém, tá bom? Mas o Senhor Jesus exigia algumas coisas, tipo, vai, não peques mais, tipo, vai, apresente-se ao sacerdote, ou não fale para ninguém, vai até a sua casa, fala com seus familiares. Então Jesus não pedia muito, ele pedia aquilo que as pessoas podiam fazer. E ele falou para esse ex-leproso: não fala nada para ninguém. Difícil, né? Imagina aquele leproso sempre afastado de todo mundo. Ele quer se aproximar de todo mundo e falar: olha, gente, estou curado, não sou mais leproso. Mas o Senhor Jesus, ele não veio quebrar nenhuma lei, ele veio cumprir. E a lei não permitia alguém que achava que estava curado de lepra já se misturar com as pessoas. Ele tinha que ir até o sacerdote falava para ele voltar, ainda ficar separado das pessoas, depois voltar novamente, oferecer um sacrifício. Daí o sacerdote atestava: você está livre, pode estar no meio da sociedade. Mas aquele homem não fez isso. Meus irmãos, por mais empolgado que você esteja, você precisa seguir alguns princípios. E esse homem, por não seguir os princípios que Jesus colocou para ele, ele colocou o ministério de Jesus em risco. Por isso que nós, na igreja, não apenas nessa, mas toda a igreja que segue a palavra de Deus, não coloca as mãos sobre alguém muito logo, muito cedo. Então, uma pessoa que se aproxima da igreja, uma pessoa que se converte ao Senhor Jesus, talvez com grande potencial, pode ser um grande obreiro, pode ser uma pessoa bem articulada para falar e tudo. Não, espera. A palavra de Deus diz que nenhum neófito deve ser colocado numa preeminência. O neófito quer dizer recém-plantado. Então, vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas esse homem foi precipitado. O Senhor Jesus falou: não fala nada para ninguém, porque Jesus não quer que ele dê o que quer, mas tudo tem o seu tempo. Algumas pessoas precisam aprender isso. Por não aprenderem isso, algumas pessoas saem tagarelando por aí, não sabendo o que estão falando, e acabam falando coisa errada e acabam prejudicando o testemunho. Esse homem deveria, primeiro, fazer o que a lei de Moisés manda. Tem que cumprir o ritual. Tem que chegar até o sumo sacerdote. Tem que se submeter a ser avaliado. Não, já fui curado pelo melhor, que é Jesus. Não, tem que se apresentar ao sacerdote. Cumprir todas as obrigações que a lei deles mandava. E o Senhor Jesus falou: para que fazer tudo isso? Jesus falou: para servir de testemunho ao povo. Senão logo estão falando aí: olha, Jesus está quebrando a lei de Moisés.
E esse homem, precipitado como foi, ele fez aquilo que talvez você já tenha feito algumas vezes. Na sua pressa em ser bênção, acabou prejudicando algumas coisas. A gente já viu recém-convertidos brigarem com familiares, porque agora eles têm a fé que os libertou, e os familiares têm que ter também. Calma lá, não é assim. E aí vai filho dando ordem para os pais, filhos criticando aqueles que o geraram, aqueles que cuidaram deles. Tudo tem seu tempo. Me lembro que o irmão Haroldo Heimer, eu era bem jovenzinho no acampamento, ele falou: agora que vocês conhecem a verdade, vocês precisam mostrar para a família. Como vocês fazem isso? Aí ele falou assim: senta no sofá e começa a ler a Bíblia. Aí seu pai vai passar, vai dar uma segunda olhada. O que está acontecendo? Está lendo a Bíblia. Não fique falando. Mostre que a sua vida mudou. E ele foi dando várias dicas práticas para todos nós. Isso eu acredito que funciona até hoje. Porque Jesus falou para esse homem: calma. Mas veja o que aconteceu, versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Não é que Jesus perde público, não, ele sempre vai ter público, onde ele for. Mas a questão é que esse homem acabou prejudicando um trabalho de Jesus ali. E às vezes nós prejudicamos o trabalho. Às vezes tem pessoas que querem entrar para o ministério sem estarem preparadas. Lá na nossa escola nós pedimos que pessoas com menos de 2 anos de conhecerem a Jesus, que não venham para a escola. Fiquem pelo menos 2 anos. Para a igreja conhecer, para que haja um desenvolvimento, para depois pensar no ministério. E assim eu acho que vocês têm as suas próprias aplicações na casa de vocês. Os filhos, todos nós precisamos ter mais calma. Temos urgência? Temos, mas nós fazemos as coisas não precipitadamente. Se ter pressa é uma coisa, você ser apressado é outra. E o versículo 45 tem muito a nos ensinar. Que aquele homem saiu, em vez de ir até a lei, ao sacerdote, ele começa a quebrar a lei, se misturar no meio das pessoas e propalando, ou seja, falando sem parar, muitas coisas, divulgando: olha, Jesus fez isso, então foi ele que mandou você vir aqui sem antes falar com o sacerdote. Talvez alguém tenha levantado esse ponto. E aí Jesus não teve mais espaço naquele lugar, e ele não podia mais entrar publicamente na cidade. Agora ele passa a ir para lugares ermos, ou seja, lugares mais isolados, fugindo aí da multidão. Mas não adiantava nada, né? As pessoas sabiam, ficavam sabendo onde ele estava e iam atrás dele. E assim Jesus foi rodeado naquela região por 1 ano e 9 meses, na região do norte. E Isaías já tinha profetizado isso no capítulo 9, quando ele fala de Cafarnaum e aquela região que estava em trevas, viu grande luz. Porque Jesus passou por ali. Onde Jesus passar, haverá luz. Jesus não está passando em lugar nenhum mais agora, mas está através de você. Aonde você passa, vai passando a luz de Cristo, se você for de Cristo. Se você não for de Cristo, ou se você estiver longe dos caminhos do Senhor, não passa a luz.
talvez passam um rastro até de coisas não boas, né? Mas você precisa ser como Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês nesse evangelho tão dinâmico, tão rápido que é Mateus. E o capítulo 1 já nos mostrou João apresentando Jesus, Jesus já chamando os discípulos, curando pessoas, trabalhando e pregando bastante e cumprindo exatamente o que a lei de Moisés ordenava. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, agradecemos por Jesus, o nosso grande exemplo. Agradecemos porque Ele fez todas essas coisas, não poupou esforços físicos e emocionais para nos salvar. Ele queria alcançar cada um. E cada grupo sendo alcançado deve passar essa notícia para outros. E rogamos ao Senhor que abençoe aos nossos missionários, aqueles que estão divulgando Tua Palavra em lugares onde nós não podemos ir no momento. Agradecemos a Deus por esta igreja, que ao sairmos daqui, que cada um seja um farol também para aquele que está na escuridão, nesta e em outras cidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.